paz e a graça estejam com vocês. É isso aí, gente. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos, em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar mais um vídeo de devocional. E se você está chegando a primeira vez aqui, já se inscreve aí para criar esse hábito e a gente fazer todos os dias o devocional, orarmos juntos também, que é uma bênção a gente criar esse hábito do devocional, de ler a palavra todos os dias. Ainda mais juntos, né? Facilita mais ainda. É isso aí, minha gente. Então, hoje nós temos aqui, para começar, um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, e ao verso 5, que diz assim: o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Eita! Mas é bem sugestivo esse versículo, hein? Assim como o título que ele deu aqui, Entre em Campo. Muito sugestivo. Gente, eu achei muito maravilhoso esse texto aqui. Ele faz um comparativo com as Olimpíadas, com a Copa do Mundo, enfim, né? Em que a gente está ali torcendo para que tudo dê certo, para que vença, né? Nosso país ou nosso time, enfim. E ele faz um convite para a gente deixar de ser só espectador e participar também, ser o verdadeiro protagonista da sua história, né? Um Deus ali, claro, como seu técnico, né? A gente seguindo as orientações, assim como está escrito nesse versículo, que o atleta precisa obedecer às regras da competição, a gente precisa obedecer às direções que Deus nos dá, para a gente garantir aí uma vitória. A gente sabe, eu já falei aqui outras vezes, que entrar em campo com Deus é um jogo de placar decidido, né, a nosso favor. Pois é, com Deus é a certeza da vitória, total. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? A confiança dele era totalmente em Deus, porque ele era absolutamente improvável diante do exército de Israel, super preparado, e ele, praticamente um menino ainda, e enfrentar Golias, soldados com medo de enfrentar, e ele foi porque ele tinha uma certeza, uma convicção, uma fé inabalável que ele estava indo lutar com Deus do lado dele. Então, era impossível ele perder. E a gente precisa ter essa fé assim, desse tamanho, com essa confiança. E a gente parece que esquece, às vezes, que a gente está indo lutar com Deus do nosso lado, né? Então, a gente precisa estar lembrado disso. A gente precisa estar todos os dias renovando a nossa fé, renovando nossa esperança. Como que a gente faz isso? Em comunhão com Deus. Quanto mais intimidade com Deus a gente tiver, mais a gente vai estar alicerçado na palavra e a nossa fé sendo inabalável, né? A gente via o quanto Davi era com Deus, como ele era com Deus, né? Tinha uma comunhão incrível com Deus, consultava Deus para tudo. Então, a gente precisa ser assim. Não foi à toa que Davi é até hoje chamado e considerado o homem segundo o coração de Deus. E nós também podemos ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E Deus, ele vê o nosso coração, né? Assim como Samuel disse a Davi. Deus, ele vê o nosso coração. Então, ele sabe quando a gente está comprometido, ele sabe da nossa fidelidade, ele sabe das renúncias que a gente está fazendo, né? Coisas que a gente está abrindo mão, tudo para honrar e glorificar Ele. Então, a gente precisa muito, muito, muito estar na certeza, na convicção de que a gente, com Deus, vai vencer toda e qualquer batalha. E a gente vai conseguir chegar no final, alcançar a promessa de Deus para a nossa vida, né? A gente precisa estar ali
aguentando, suportando, né, o processo, que é bem difícil, mas a gente precisa fazer a nossa parte, passar pelo processo, se permitir ser transformado, moldado, estar disponível para Deus, para que Deus faça a obra na gente e que a gente se permita se colocar à disposição da obra, né, de servir ao que Deus chamar para a gente fazer. Porque Deus ele não escolhe os maiores, os melhores, ele procura os disponíveis. Né? É isso que são essas pessoas que precisam estar do lado de Deus, os disponíveis para a obra, seja lá o que for o seu chamado. De repente não é algo diretamente para a obra, é a profissão, é o talento que Deus te deu, mas você estar cumprindo, estar de acordo com o seu propósito, com o que Deus te chamou para fazer, isso é fundamental, porque aí você vai ter a certeza de que você está realmente obedecendo, você está em obediência, você está debaixo das direções de Deus. Porque tudo que a gente precisa é de uma palavra profética, de uma direção de Deus. E aí a gente vai conseguir estar alinhado com o propósito e a gente vai conseguir cumprir com todo o plano que Deus fez. Né? É tão importante isso, gente. É o mais importante. A gente não precisa ter um monte de coisa para poder começar a fazer. Não, a gente precisa ter a direção de Deus. E aí colocar o pé, como se diz, né? Para Deus colocar o chão, a gente colocar o pé ali confiante e na certeza que Deus vai honrar cada etapa. Vai liberar as estratégias que a gente deve aplicar, vai liberar recurso, vai te dar um ânimo novo, vai renovar sua força, sua alegria, sua fé todos os dias. Vai estar com a mão poderosa sobre você, te protegendo como um escudo mesmo, de todo o mal, te dando todos os livramentos. Porque você está com Deus, então o mal não vai poder te atingir. Você está firmado nele, não tem mal que te toque. Né? Então a gente tem essa certeza, tem essa segurança em Deus e a esperança de que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Como diz em Jeremias 29:11, planos de nos fazer prosperar, né? Planos de paz e não de causar dano algum. Então, os planos de Deus para a nossa vida são sempre de bênçãos. A gente não pode duvidar disso, nem questionar isso. Muitas vezes a gente questiona aí ao longo do caminho, né? As lutas, meu Deus, isso não vai ter fim. Todo mundo parece que é abençoado, menos eu. Minha vez não chega nunca, né? A gente pensa essas coisas, porque tem dia que a gente cansa de tanto lutar, e não vê nada à nossa frente, nada aparente. Mas a gente não vê com os nossos olhos físicos, a gente não vê no nosso mundo aqui natural, mas o mundo espiritual está numa movimentação tão grande a seu favor que você não faz ideia. É apenas esperar, porque no tempo certo Deus faz. Tem esse versículo que diz que Deus fará no tempo certo. Então a gente só precisa mesmo esperar e confiar no Senhor. A gente tem dia sim que a gente cai, que a gente não aguenta, tá, né? Literalmente esgotado ali, mas quando a gente está cansado, a gente só precisa descansar, mas desistir não. A gente descansa e aí depois retoma com todo o ânimo, com toda a força, né? A gente ora, porque Deus também está ali naquele momento de descanso. Ele está promovendo aquele momento de refrigério na nossa alma. Então a gente vai renovando a nossa força, renovando nossa fé, renovando nossa esperança todos os dias, quando Deus está em campo conosco. Amém? Então seja o protagonista da sua história, seja aí o artilheiro aí do time,
né? Que você vai vencer, sim. Com Deus é impossível a gente não vencer. Para Deus não há impossíveis, só para nós. Nós temos as nossas limitações, mas Deus não tem limite para o poder de Deus. Amém? Deixo essa mensagem com vocês hoje. Ele deixa essa frase, ó. O pódio é para aqueles que não desistem da corrida. Verdade, né? Só alcança quem passa pela prova. Gente, ele recomenda aqui a leitura do Salmo 47, tá bom? Para a gente estar lendo aí, meditando na palavra. Não esqueçam. E aí, minha gente, já deixou seu amém nos comentários, já deixou sua curtida, não esquece e envia para alguém, que é para a gente estar evangelizando, tá bom? Não deixa de fazer isso, que é uma ação muito, muito importante. É isso aí, minha gente, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por essa palavra de hoje. Obrigada, Senhor, por nos incentivar sempre ao longo de toda a nossa trajetória. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas essas pessoas que entram aqui nessa oração junto comigo, Senhor. Olha o coração de cada uma delas. Senhor, abre seus olhos e seus ouvidos espirituais para receberem, Senhor, ouvirem a tua voz, tomarem as direções que o Senhor vem deixar para cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, perdoa os pecados, os erros, as falhas, as faltas contigo, Senhor. Em nome de Jesus, vem dando livramento, afastando todo o mal, Senhor. Que caia por terra toda ação maligna, toda enfermidade, toda dor, infecção, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai. Que o teu poder toque nossa vida, trazendo cura, trazendo saúde, Senhor, trazendo libertação, trazendo, Senhor, salvação à nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça nos alcance todos os dias, o teu favor esteja sobre nós, Senhor, porque nós não merecemos, mas somos sempre agraciados com a tua misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui esperando, clamando, Senhor, por milagres, pelo teu sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, olha por nós, Senhor. Faz uma nova história na nossa vida, Pai. Próspera em todas as áreas. Nos dá, Senhor, ânimo novo, renova a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança, Pai, todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso aí. Não esqueçam, orem por Israel, pela paz em Jerusalém, pelos nossos irmãos, né, que estão aí como missionários nas nações. Amém? Somos a igreja, né? Eles vão às missões e nós ficamos aqui intercedendo. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.